Ser um profissional da área de recursos humanos não é algo fácil. Porque vai além de ser simplesmente um cargo. Um profissional de RH, ele tem uma missão de vida e não é uma missão fácil. Não é qualquer missão, porque ser um educador corporativo requer que antes o próprio profissional já venha no caminho da autoeducação. Então, dele é exigido uma série de posturas que não só a competência técnica. Então, eu trouxe algumas ferramentas da programação neurolinguística que pode ajudar no dia a dia deste missionário. A primeira técnica, e eu gosto muito de técnicas fáceis, nada complicado, né? Tudo bem simples para a gente poder ter o acesso no dia a dia. A primeira é a ressignificação. Nós não podemos mudar os fatos externos, mas nós podemos mudar o significado desses fatos. Então, assim, tudo aquilo que a gente vivencia, nós damos um valor. E nós não nos aborrecemos com o fato em si, e sim com o valor, o significado que nós damos àquele fato. Por exemplo, uma pessoa nos atravessa no trânsito, né? Toma o nosso espaço. Você pode dar o significado que ele é um mal educado e você não vai se sentir bem com esse julgamento, e você pode dar o significado de que ele está apressado, ele está levando alguém para o médico. Se é verdade ou não, não importa. O que importa é que você não contamine o seu organismo com um significado limitante, não é isso? Então, assim, todo o significado, por exemplo, a febre, você pode dar o significado de que é algo desconfortável, ou pode dar o significado que o seu organismo está reagindo, né? O seu sangue tem os seus defensores, sua imunidade está alta. Essa febre é as células brigando para invadir o espaço do agressor e expulsá-lo do seu organismo. Então, você pode dar um novo significado para a febre. Por exemplo, uma reforma em casa é super estressante, mas você pode dar o significado de que é uma maneira de você conseguir ter na sua casa espaços mais funcionais, mais conforto. Então, o significado dessa reforma pode ser algo prazeroso, né? Eu estou aqui trabalhando para me sentir melhor futuramente. Você pode também ter, por exemplo, o castigo. O castigo é muito chato, né? Ou o castigo de alguém que fica indiferente com você, ou o castigo de você passar uma época, por exemplo, sem o relacionamento amoroso, né? Então, esse é um momento precioso para a transformação do seu caráter, né? Para que você possa reformular o seu caráter. Tem pessoas que acham terrível a quarentena, né? Porque estão tirando a liberdade de ir e vir. Mas você pode dar o significado que você está trabalhando a sua vida interior, fazendo reflexões, se autoconhecendo, e tornar esse momento algo rico, que você vai sair dele satisfeito. Então, na sua função de RH, onde você é vitrine, você precisa ter cada vez mais o quê? Um equilíbrio, né? Porque a sua postura vai inspirar outras pessoas e você vai precisar tomar boas decisões. Então, se você der o melhor significado, além de todas essas vantagens que eu falei, você ainda vai manter sua integridade física, sua integridade mental e espiritual. Então, eu acredito que você é capaz de trabalhar os melhores significados, quer nas situações
inconvenientes, quer nas situações trágicas. Então, a segunda ferramenta que eu acho bem prática para que o profissional de RH tenha uma postura de equilíbrio e possa tomar boas decisões é a recontextualização. O que é recontextualização? É encontrar os melhores contextos para cada conceito. Vamos supor que você tenha um conceito de desorganizada. Você vai procurar um contexto onde desorganização é bom. Por exemplo, quando você está num processo criativo, você precisa fazer um brainstorm de ideias. Você não pode ter o organizador nesse momento, nem o crítico, porque ele vai atrapalhar. Você precisa simplesmente fluir. E a fruição pode parecer um caos, pode parecer uma confusão, mas é nessa fruição de ideias que vai surgir a criatividade. Quando você recontextualiza todos os conceitos que você tem a respeito de si mesmo, você mantém sua autoestima elevada. Porque o que é a autoestima? Que é tão preciosa para você que é gestor de pessoas, né? E que vai receber críticas e que vai errar, porque você não é infalível, você não é obrigado a ser perfeito. Então você vai errar, mas a sua autoestima precisa continuar em cima. Então, olha só, como é que você mede o grau de autoestima? O autoconceito, como você se conceitua, ele gera uma autoimagem. A somatória do autoconceito com a autoimagem dá o grau de autoestima, né? Então você precisa se concentrar, você precisa ter foco naqueles autoconceito que lhe coloca numa situação confortável, né? Então, por exemplo, eu não sou muito boa em matemática, mas eu não vou focar nisso. Eu estudo o mínimo que eu preciso de matemática, mas eu foco na minha alegria de viver, certo? Eu gosto de respirar, de me sentir vivo, então eu vou focar nisso aí. Então, o fato de eu ser uma pessoa focada em momentos alegres me faz ter uma autoimagem que gera uma autoestima agradável. Qual é o conceito que você tem de si mesmo? Vamos supor que você tenha esse conceito de alegre, só que esse conceito ele não vai ser usado, vamos supor, no enterro de uma pessoa, né? Essa postura não é conveniente, então você vai precisar contextualizar. Falar demais não é muito bom, porque você, como profissional de RH, precisa escutar. A sua escuta é tudo, porque você precisa ter todas as informações, não só objetivas, como informações subjetivas das pessoas. O que elas valorizam, quais são as queixas dela, enfim. Esse falar demais no contexto de você ser uma palestrante ou estar mostrando o seu projeto para a empresa é tudo de bom. No contexto do seu birô, você precisa ser mais uma escutadora, né? Deviam criar esse termo, escutadora, né? Do que uma palestrante, do que uma apresentadora. Então pegue todos os conceitos que você tem em você e não se recrimine, simplesmente contextualize, coloque aquela sua característica, aquele seu talento num contexto em que é útil e boa autoestima. A terceira ferramenta da programação neurolinguística são as metáforas. Eu me lembro que quando eu trabalhava no Banco do Nordeste, eu fui fazer um curso na Amana Key sobre contador de histórias. Olha que coisa fantástica. Hoje, o gestor precisa contar história. As pessoas aprendem mais com as metáforas, com as histórias, do que propriamente com conselho, né? Conselho não é bem utilizado, porque é como se fosse você dar um conselho para o outro, é como se fosse mais importante. E o outro, como se ele não fosse tão fraco que não consegue nem
saber sair de algumas situações. Se você conta uma história, é muito mais elegante e cada pessoa entende no seu nível, cada pessoa tira as suas próprias conclusões e aprende muito mais. Tem uma história que eu gosto muito, que é do Newton Bonder, essa história, e ela fala de um pastor que estava com o teto do templo para desabar. E ele comunicou isso na reunião: gente, nós estamos com um sério problema. O teto aqui desse templo está para cair. Aí as pessoas, né? Aí ele disse: só que eu quero dizer para vocês que eu sei onde está a solução. Eu sei qual é a solução. Aí todo mundo, de alegria. Aí ele disse: a solução para este nosso problema está no bolso de vocês. Eu achei essa história me tocou profundamente, porque eu compreendi que as soluções para todas as questões fora de mim, eu fiz uma analogia, lógico, né? Estão dentro do meu próprio ser. Eu sou o meu próprio guru, o meu próprio professor. Se eu fizer a pergunta certa, uma pergunta inteligente, virá a resposta. E essa resposta é a resposta sob medida para mim, porque a minha resposta é a que eu elaborei. Eu é que conheço as minhas necessidades. Toda resposta fora, a gente recebe, agradece, mas é a percepção do outro, que você pode, inclusive, acrescentar a sua percepção. Mas o que vale mesmo para o seu crescimento é a sua percepção. Aprenda a contar histórias. Elas são fantásticas. E eu tô querendo então terminar este vídeo com uma história, certo? Mostrando para vocês a importância que é nós termos autoconhecimento para poder organizar a nossa empresa, que a gente trabalha com pessoas, né? Que são eternos rios caudalosos, mudando a cada minuto, né? Então, eu vou contar uma história de Confúcio, que ele fala assim: os grandes antigos, quando queriam propagar suas virtudes, punham os seus estados em ordem. Antes de colocar os seus estados em ordem, punham em ordem suas famílias. E antes de porem em ordem suas famílias, punham em ordem a si próprios. E antes de porem em ordem, aperfeiçoavam suas almas, procurando ser sinceros consigo mesmos e ampliando o máximo de conhecimentos. A ampliação dos conhecimentos decorre do conhecimento das coisas como elas são e não como queremos que elas sejam. E não como queremos que elas sejam. Com o aperfeiçoamento da alma e do conhecimento das coisas, o homem se torna completo. E quando o homem se torna completo, ele fica em ordem. E quando o homem fica em ordem, ele coloca em ordem a sua família. E também o Estado fica em ordem. E quando todos os estados ficam em ordem, o mundo inteiro goza de paz e prosperidade. Então, assim, tudo começa dentro de você. Boa sorte nessa sua jornada de você com você mesmo.